santidade nunca foi e nunca será uma opção para quem crê, mas é a vontade de Deus expressa para todos nós. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos à santificação, à santidade, sem a qual ninguém, nem eu nem você, ninguém, nós veremos ao Senhor. Por isso que hoje nós queremos falar sobre chamados à santidade. Fomos chamados, sim, à santidade, a vivermos com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso íntimo, o nosso ser, de forma santa, separada deste mundo. O texto que eu quero refletir com você hoje está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e verso 3, quando diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Note que o apóstolo Paulo aqui ele está sendo bem incisivo quando ele fala sobre a santidade e a santificação. Na verdade, como nós iniciamos aqui, não é uma questão de opção, mas é uma questão de decisão. Precisamos decidir a viver ao lado do Senhor, decidir morar com a santidade ao nosso lado e dentro de nós, porque só assim viveremos em paz. Fiz alguns recortes aqui sobre o que precisaríamos pensar sobre esse devocional. Primeiro, nós entendemos que a vontade de Deus para nós é a santificação, é a vontade do Senhor. Deus deseja que eu e você, nós sejamos santos. É claro que nós temos esse corpo, nós temos essa matéria, vamos dizer assim, que nos impede, porque por mais que nós nos santifiquemos, jejuemos, lemos a palavra diariamente, oramos diariamente, mas a nossa carne nunca melhora e não vai melhorar, porque a natureza da carne é carne e o resultado da carne é a condenação. A carne vai ser deteriorada. Note que isso aqui foi feito da terra, do pó da terra, e ao pó voltará. Inclusive, quando estivermos com o Senhor, não levaremos essa carne. A Bíblia fala que o nosso corpo será transformado, mas ela tem um desejo. O desejo dela está ancorado aqui, neste mundo. Então, neste mundo, em um mundo que banaliza os valores espirituais, mas, sobretudo, promove os prazeres momentâneos dessa vida, precisamos ter a nossa mente rejuvenescida, transformada, trazida a clareza do Espírito Santo sobre ela, sobre a mente, sobre o coração, para que a gente abandone os prazeres deste mundo e aproxime de nós o desejo do Espírito, o desejo de estarmos próximos de Deus, que isso é viver de forma santa. Destaco algo aqui, que a santificação, ela não é algo que vai acontecer instantaneamente. Santificação, ela é um processo e contínuo. Esse processo é contínuo, ou seja, o santo, o grau de santidade que você teve ontem não vai servir para hoje, porque hoje você precisa dosar essa porção para que a cada dia você esteja preenchido pelo Espírito Santo. Ou seja, cada vez, cada momento que eu e você estiver nesse mundo aqui, a gente vai sendo sugado por este mundo, trazido para este mundo, de forma que a santificação, a porção de Deus que existe em nós vai sendo consumida. É como água. Você pega um copo com água, coloca diante do sol. O sol vai bater nessa água e aos poucos esse copo ele vai diminuindo a capacidade, a quantidade de água que está dentro dele. Assim é a nossa santidade, é a nossa forma de estar aqui neste mundo. Ao longo do tempo, nós precisamos estar sempre reabastecendo esse copo, ou seja, a nossa vida diante de Deus, para que nós possamos diariamente nos manter santos e agradáveis diante do Senhor. A santidade, é claro, não vem de nós, vem do Senhor. Por isso que precisamos desse relacionamento com Ele. Ele destaca aqui a imoralidade sexual, citada aqui, foi colocada aqui nesse texto que nós lemos, em 1 Tessalonicenses 4 e 3. O que isso tem a ver com a nossa questão de santificação? Por que ele tocou nesse ponto? Porque é claro que esse corpo aqui, o que é próximo dele para que ele desagrade a Deus e busque a impureza é a sexualidade, além de tantas outras. Mas isso
é exatamente aquilo que mais afeta o ser humano. Porque quando ele fala da imoralidade sexual, ele atrela o desejo à necessidade. Todo ser humano tem uma necessidade. Essa necessidade sexual, ele, se não estiver abalizado pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo próprio Senhor e nutrido pelo Espírito Santo, ele vai viver, ou ela vai viver, de forma ignorante aquilo que Deus estabeleceu para o homem. Ou seja, o diabo, ele veio destruir, ele veio transformar aquilo que Deus trouxe como origem para o homem, destinado à origem. Quando o Senhor diz crescer e multiplicar, ele está dizendo, claro, que a sexualidade é algo que está inerente a cada um de nós, mas ela precisa ser colocada dentro de uma aliança, e tudo fora da aliança se torna imoralidade sexual. Por isso que eu e você, nós precisamos nutrir da palavra de Deus e pedir graça, favor e misericórdia, porque só a graça de Deus é capaz de nos afastar de todas as imoralidades, seja ela sexual, seja ela racional, seja ela filosófica, para que nós possamos viver de forma pautada e santificada no Senhor. Então, viver em santidade não é algo que conseguimos por esforço próprio, não é uma força sua, não é a sua inteligência, não é o que você vai fazer de fato que vai te levar a Deus no sentido de ser conduzido por ser santo, mas é a forma de desprendimento. Eu sempre digo que aquilo que você abandona é mais salutar para você chegar perante Deus do que aquilo que você gera força para construir. Ou seja, se você quiser chegar mais próximo de Deus de forma santificada, arranque de dentro de você ou despreze ou abandone aquilo que desagrada a Deus, porque esse é o melhor caminho de chegar ao Senhor, abandonando, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo. Então que essa manhã, esse dia, seja um dia de prazer, de alegria, de satisfação, em que você vai alegrar o coração de Deus. Quem deseja agradar a Deus deve levar a sério esse chamado, pois a santidade é um ambiente onde a presença de Deus sempre estará, sempre se manifestará com liberdade e com ousadia. Se eu e você, nós queremos viver de forma ousada e alegre, satisfatória, precisamos nutrir a presença de Deus em nós. Eu quero trazer 3 aplicações práticas para nós. Primeiro, escolha a santidade como vestimenta, como estilo de vida para a sua vida. Hebreus 12:14 diz que esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Note que esse texto aqui ele fala de esforço. E esse esforço nós achamos que é para nós atrairmos, buscarmos. Isso é importante, claro que é. Mas lembre-se do que eu falei. É melhor você tirar, desocupar o seu ser primeiro daquilo que está te separando do Senhor, que leva à imoralidade ou qualquer outro tipo de pecado, do que você buscar. E quando atrair isso para você, que é a presença de Deus, você não vai poder jogar, colocar dentro de você, porque já está ocupado com outra coisa. Então, muita gente, às vezes, perde a noção de entender o verdadeiro propósito. Note que Cristo já nos ensinou. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e logo depois ele foi cheio de Deus, no sentido de ser ressuscitado pelo próprio Pai. O caminho mais interessante e mais curto para chegar a Deus é esse, é Jesus. O caminho estreito, mas que leva também à submissão, à compreensão de que precisamos nos esvaziar para receber a porção que tem do Senhor. Em segundo lugar, fuja da imoralidade e não flerte com ela. Cuidado para não querer estar brincando como Sansão brincou com o pecado, com a situação da imoralidade, achando que você está por cima daquela reação, daquela atitude. Você vai conseguir vencer. Cuidado.
A palavra de Deus fala em 2 a Timóteo 2:22. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Fuja. Não tente achar que é forte. Fuja. Faça como José fez. Deixe sua capa para o lado, deixe para trás, mas fuja rumo ao Senhor. Em terceiro lugar, busque a ajuda do Espírito Santo para viver em santidade. Você sozinho não vai conseguir. Repito, só você não consegue, mas com Ele você pode todas as coisas. Diz a palavra de Deus em Gálatas 5:16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Lembra que eu falei logo no início do devocional? Existe uma lei e um princípio da carne e uma lei e um princípio do Espírito. Viva segundo o Espírito e você viverá em nome de Jesus. Eu queria orar com você nesta manhã, mas antes a palavra de hoje foi santificação. O texto que eu queria que você lesse é exatamente 1 Tessalonicenses 4. Você vai ler do verso 1 ao verso 8 e pedir a Deus que Ele te ajude nesse esclarecimento. E eu queria orar com você nesta hora. Vamos juntos pedir ao Senhor graça e favor? Querido maravilhoso Pai, obrigado. Obrigado por esse dia. Que a Tua graça, que o Teu favor repouse sobre nós. Tenha compaixão de nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor assuma toda a liderança de nossa vida, Pai. Queremos Te pedir que o Senhor entronize a cada dia, que seja cada dia o Senhor de nossa vida, em nome de Jesus, e que haja em nós um fluxo celestial, Pai, para que todos consigam ver em nós a Tua graça, o Teu favor, a Tua presença. Te pedimos tudo e Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.